Olá, nono ano, eu sou a professora Denise Correia, professora de literatura. Eu espero que todos vocês estejam bem diante da situação vivida. Nós, professores da Escola Ágape, estamos prontos para contribuir no desempenho escolar de todos vocês, tá bom? Eu espero também que vocês estejam mantendo sua rotina de estudo com muita dedicação. E que esse vídeo de hoje, que fala sobre gêneros literários, possa ajudar de forma positiva nos seus estudos, tá? Pessoal, gêneros literários. Vocês têm no livro de vocês, no capítulo 3 da unidade 1. Nesse capítulo, ele vai abordar especificamente o gênero épico e o gênero lírico, ok? Podemos começar? Vamos lá! Para iniciarmos a falar sobre gênero, eu preciso que você lembre o que significa o termo gênero, tá? Eu coloquei aí no slide para vocês que o termo gênero costuma ser utilizado para fazer referência a alguns padrões de composições artísticas que, ao longo do tempo, têm sido utilizados para dar forma ao imaginário humano, certo? Nessa explicação contida no slide, eu preciso lembrar que Aristóteles foi um dos primeiros a tentar organizar a produção literária em gênero, né? Ele vai utilizar dois critérios fundamentais, que é a forma e o conteúdo. Isso lá na Antiguidade Clássica. Passando um pouquinho do tempo, quando chega lá no Renascimento, surge a figura do Petrarca, que é um poeta humanista, né? Que ele vai valorizar a poesia lírica. E a partir daí, com essa valorização, são reconhecidos 3 gêneros literários: o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Lembrando que nessa primeira etapa, vocês precisam estudar detalhadamente o gênero épico e o gênero lírico, tá bom? Destacando o gênero épico e relembrando um pouquinho para vocês, é um gênero que traz uma característica comum às narrativas mais antigas, né? Essas narrativas mais antigas, elas eram feitas por meio de longos poemas, e esses poemas eles podem ser chamados de épicos ou epopeias. Aqui no slide eu coloquei a definição da palavra epopeia para vocês, que diz o seguinte: a palavra epopeia vem do grego epos e se refere à narrativa em forma de versos, de um fato grandioso e maravilhoso que interessa a um povo. Ou seja, dentro do gênero épico, eu tenho o herói como protagonista. E esse herói sempre vai ser definido e narrado em uma forma grandiosa, em uma forma de estilo solene. Destacando o segundo ponto do slide para vocês, eu coloquei aqui que as narrativas mais antigas são Ilíada e Odisseia. Essas narrativas, além de mais antigas, elas são as mais importantes também, certo? As duas, ela tem autoria de Homero e elas tratam sobre guerra, atitudes heróicas e os sofrimentos que tudo isso causou, certo? Essas duas obras, elas são poemas épicos clássicos ou primários. O que isso quer dizer? Que todos os outros poemas que se inspiram neles são considerados de imitação ou secundário, que é o caso da Eneida, né? Eneida é uma obra do poeta romano Vigílio, e os Lusíadas, que é do poeta Luís de Camões, ok? Falando um pouquinho sobre a estrutura do poema épico para vocês, toda epopeia, ela vai apresentar uma organização. Essa organização ela vai ser dividida em várias partes. Essas partes eu coloquei aqui no slide para vocês. Essas partes nós vamos denominá-las como canto, tá? E cada canto ele é organizado de modo a cumprir funções. O primeiro canto eu tenho uma proposição. A proposição ela tem a função de fazer com que o poeta ele defina o tema e o herói que vai trabalhar. No segundo canto, eu tenho a invocação, que é quando o poeta pede à musa, que é uma divindade inspiradora da poesia, geralmente da mitologia clássica,
que lhe inspire de forma positiva para conseguir desenvolver o seu tema dentro da epopeia, certo? O terceiro canto é a narração. A narração ela é responsável pelo poeta realmente narrar as aventuras do herói. E o quarto canto, eu tenho a conclusão, quando o poeta ele encerra sua narrativa, obviamente relatando os feitos gloriosos que marcaram a trajetória do seu herói, ok? Gênero lírico. Aqui nesse slide eu trouxe já os pontos do gênero lírico, tá? Eu coloquei aqui para vocês que na Grécia Antiga, a poesia lírica surge como uma forma de atender os anseios humanos. Segundo ponto, define-se pela expressão de sentimentos e emoções pessoais. Terceiro ponto, eu lírico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês entendam que a poesia lírica, ela surge como uma forma de expressar sentimentos e emoções pessoais, pela voz do eu lírico, também conhecido como eu poético, certo? Que é totalmente diferente da narração impessoal das epopeias, certo? Enquanto os poemas épicos, eles não respondem aos anseios humanos, já o gênero lírico, ele já tende a destacar essa característica, tá bom? As primeiras manifestações do gênero lírico. Eu coloquei 2 pontos para vocês. No primeiro ponto de poemas cantados, geralmente acompanhados pela lira, um instrumento musical de cordas. No início desses poemas, como eram cantados e acompanhados por esse instrumento de corda, foi desse nome do instrumento, chamado lira, que denominou-se o gênero literário lírico, certo? Então, o nome gênero lírico, ele surgiu a partir do instrumento utilizado para acompanhar, que seria a lira, tá? Então, lira denominou-se lírico. No segundo ponto, eu coloquei que é uma poesia de expressão subjetiva. Ora, vocês devem lembrar que no início do slide apareceu 2 figuras, o Aristóteles e o Petrarca. Francesco Petrarca é um poeta humanista e italiano, certo? E ele conseguiu desenvolver no leitor esse gosto pela poesia amorosa. Então, assim, a poesia de expressão subjetiva quer dizer o quê? Que o poeta ele vai manifestar a expressão do mundo interior. Ou seja, ele vai falar de sentimentos, ele vai falar das suas emoções, certo? Tornando a poesia lírica mais sentimental, tá bom? Pessoal, desde o nascimento da lírica, existem várias estruturas de se compor esse poema, certo? Eu coloquei aqui 4 estruturas dos poemas líricos. A primeira delas é o soneto. O soneto é a forma mais conhecida que nós já vimos, né? Que é aquele poema de 14 versos, que ele é organizado em 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. A segunda opção chama-se elegia. A elegia, ela vai tratar de poemas que contam acontecimentos tristes. E muitas vezes esses acontecimentos, eles são enfocados na morte de um ente querido ou de alguma personalidade pública. A terceira opção é a écola. A écola é um poema pastoril, que retrata a vida bucólica dos pastores, né? Nesse ambiente mais pastoril, mais calmo, mais longe da cidade. E a última opção é a ode, que são poemas, é uma composição que vai tratar de poemas que exaltam os valores dos nobres, né? Ele vai ser caracterizado muito pelo tom de louvação, tá bom? Os recursos poéticos do gênero lírico, ele tem uma sonoridade muito explorada pela literatura, certo? Essa sonoridade, ela vai ser a base para a construção do recurso poético. Os recursos poéticos estão destacados nesse slide, como vocês podem observar. E eu tenho aí a definição do ritmo. O ritmo, ele pode ser definido como um movimento regular, repetitivo. Por exemplo, lembrem que no início do gênero lírico, a poesia era cantada e acompanhada por um instrumento de corda chamado lira. Então,
O poema, ele precisava obedecer uma sonoridade do instrumento, certo? Já um metro é um número de sílabas métricas de um verso. A contagem dessas sílabas chama-se metrificação. Gente, o número de sílabas métricas de um verso nem sempre vai corresponder ao número de sílabas gramaticais. Aquela separação silábica que a gente aprende lá no fundamental, quando a gente começa a ler, tá certo? Ela nem sempre vai corresponder àquele número de sílabas, tá bom? E a rima, eu tenho aí que é uma coincidência ou semelhanças dos sons a partir da última vogal no fim dos versos. Ou seja, é aquela coincidência de sons, né? Por exemplo, mão, que vai rimar com coração, amor, que vai rimar com dor. São situações desse tipo. As estruturas do gênero lírico são totalmente diferentes do gênero épico, certo? No gênero lírico, eu vou trabalhar com estrofes, e essas estrofes elas vão ser nomeadas de acordo com o número de versos. Eu coloquei aí a denominação de cada um, certo? Lembre-se que o verso é cada linhazinha que compõe a estrofe, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 2 versos, eu vou chamar ele de dístico. Se eu tenho 3 versos, eu chamarei ele de terceto. Se o poema tem 4 versos, eu chamo ele de quarteto. E assim sucessivamente, tá? 5 versos para quintilha ou quinteto, 6 versos para sextilha ou sexteto, 7 versos para sétima, 8 versos eu vou chamar de oitava, 9 versos nona ou novena, e 10 versos eu vou chamar de décima. A metrificação é o número de sílabas métricas de um verso. Lembre-se que nem sempre o número de sílabas métricas correspondem ao número de sílabas gramaticais. Nesse slide, eu trouxe para vocês um dos mais conhecidos metros utilizados na poesia. Eu tenho aí os decassílabos e os alexandrinos. Eles correspondem ao número de sílabas métricas. O decassílabo, ele precisa ter 10 sílabas poéticas. O alexandrino corresponde a 12 sílabas. Tenho também as redondilhas, que também são conhecidas como medida velha ou medida nova. Quando os versos do poema apresentarem números diferentes de sílabas, ou seja, uma determinada irregularidade, a gente chama ele de versos livres. As rimas do gênero lírico, elas também têm uma classificação, mas isso vai depender muito da sua disposição. Para que vocês entendam melhor, eu preciso que vocês abram o livro de vocês lá na página 65. Lá vocês vão observar que as rimas, elas têm a classificação como, por exemplo, emparelhada. A rima emparelhada ou paralela, ela corresponde a versos que rimam de 2 a 2, certo? Observem o exemplo. O primeiro verso, ele rima com o segundo. Já o terceiro verso, ele vai rimar com o sexto. E o quarto e o quinto verso, eles rimam entre si, tá bom? As rimas intercaladas ou opostas, nós temos os versos de 2 extremos que rimam entre si, tá? Por exemplo, o primeiro verso, ele vai rimar com o quarto, enquanto o segundo e o terceiro rimam de forma diferente. Nas rimas cruzadas ou alternadas, elas ficam se revezando. O primeiro verso, ele vai rimar com o terceiro, e o segundo verso, ele vai rimar com o quarto. Os versos brancos correspondem a poemas que não apresentam rimas, tá? Pessoal, as rimas, elas podem ser pobres ou ricas. Quando nós temos rimas pobres, as palavras, elas são rimadas pela mesma classe gramatical. Por exemplo, agradece rima com esquece. Ambos são verbos. Se eu tenho 2 palavras da mesma classe gramatical, eu tenho rimas pobres.
Já as rimas ricas são palavras rimadas que pertencem a classes gramaticais diferentes. Por exemplo, um pronome e um adjetivo, no caso do exemplo, tudo rimar com mudo, tá bom? Nono ano, eu espero que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo revisado, tá? Fico torcendo por vocês e aguardo nos encontrar. Até logo!